Pessoal, então, de novo, boa noite. Meu nome é Sônia. Para mim é um prazer estar falando desse assunto aqui, estar participando desse evento, representando as Cinco Marias. Eu vou falar um pouquinho hoje da nossa trajetória, falar um pouco também da nossa trajetória dentro desse contexto de economia circular. E o que é economia circular? Muitas vezes a gente fala, nós que somos da área ambiental, trabalhamos com resíduos, como se todos soubessem e tivessem claro o que é o conceito de economia circular, mas na verdade às vezes não está muito claro. Então a ideia também é a gente debater um pouquinho esse assunto aqui hoje dentro do setor da construção, a importância, os desafios, né? E poder trazer alguns números, poder inserir principalmente os profissionais, os estudantes dessa área dentro desse contexto e mostrar o quão importante vocês são para a gente melhorar cada vez mais esse assunto, desenvolver ele e reduzir os impactos ambientais dentro do setor da construção civil. Bom, então vamos lá. Primeira reflexão que eu trago aqui para vocês, né, para nós, na verdade, você sabe o tamanho do impacto dos resíduos de construção no Brasil? Eu tenho aqui um infográfico da Abrecon, bem interessante, né? Ela traz um número aqui para nós, esse número é de 2014, 2015 até, mas é uma média ainda, muito utilizada. O Brasil gera 84 milhões de metros cúbicos de resíduos da construção e demolição, RCD, resíduos de construção e demolição, por ano. Mas o que é esse número? O que isso representa, né? Então, esse número, ele equivale, né, se a gente fosse usar esses materiais para construir de novo, né, equivale a em torno de 7 mil prédios de 10 andares, né, que são jogados no lixo, são resíduos gerados e descartados, né, ou 33.500 piscinas olímpicas de material. Se 100% de todo esse material, né, cimentício, cerâmico, enfim, de todo esse material, resíduo de construção fosse reciclado, seria possível para a gente pavimentar em torno de 168 mil quilômetros de estradas ou construir em torno de 7,8 milhões de casas populares. Então, não sei se todos aqui já tinham visto esse número, já tinham visto essa comparação, e eu acho ele muito gritante, né? E ele é um número muito atual, e ele mostra o tamanho do desafio que ainda a nossa construção tem. O desafio de reduzir perdas, porque a gente ainda perde muito, embora a gente evoluiu muito nas últimas décadas, e o quanto a gente ainda, mesmo tendo essas perdas, não consegue aproveitar esse material tão nobre que é perdido e reciclando e reaproveitando ele, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho de nós, antes da gente falar um pouco mais sobre perdas, economia circular, eu queria falar um pouquinho sobre as Cinco Marias, apresentar, né, me apresentar um pouco melhor também. Então, essas são as Cinco Marias, né, Cinco Marias Obras Mais Sustentáveis. O nosso time é composto, então, por 5 mulheres, a Márcia, a Fernanda, eu sou a Sônia Fagundes, a Edna e a Dani. Nós temos diferentes formações, e todas em comum na área de sustentabilidade, né, e o propósito na área de sustentabilidade, mas nós temos formações diversas na área imobiliária, gestão ambiental, edificações, publicidade e propaganda, educação ambiental, certificação ambiental. Eu sou engenheira ambiental especialista em construções sustentáveis, né? Também temos uma advogada na equipe, especialista na parte de projetos estratégicos públicos e urbanos, né? Enfim, então uma equipe de 5 mulheres inquietas, né? Apaixonadas pela área de sustentabilidade e com diferentes formações e caminhadas. Bom, para falar um pouquinho mais da nossa caminhada, eu não sei se todos nos conhecem, não tem como a gente falar das Cinco Marias sem falar de alguns números e de onde nós iniciamos. Então, nós somos aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a nossa história começa com alguns números de Porto Alegre. Porto Alegre tem em torno de 318 focos de resíduos irregulares espalhados pela cidade. Então, essas duas fotos que vocês estão vendo aí são de Porto Alegre. Esses focos, eles podem estar em grandes acúmulos, geralmente em zonas mais afastadas, nas ilhas de Porto Alegre, ou em pequenos volumes espalhados pelo ambiente urbano, como é muito comum nas grandes cidades. A Prefeitura de Porto Alegre, ela gasta em torno de 22 milhões de reais por ano para fazer a remoção e limpeza desses resíduos. A história das Cinco Marias começa com esses números, né? E vocês vão entender um pouquinho por quê.
Esses números, a gente, ao tomar conhecimento deles, não tem como não a gente entender que esses números geram impacto econômico. Então, eu estou falando de 22 milhões de reais por ano para fazer a remoção e limpeza. Eu estou falando de impacto ambiental, então a gente pode imaginar uma série de problemas ambientais quando eu faço a disposição inadequada desses resíduos em ambientes urbanos diversos ou em ilhas, né, na beira de rios, né, próximos a áreas vegetadas e muito próximas, inclusive, de áreas urbanas e residências, né. Impacto social, então também não tem como a gente dissociar esse problema de todo o impacto social que gera interação de pessoas, enfim, com esses resíduos que estão ali dispostos de forma inadequada. E por que eu trouxe esses números, né? Porto Alegre, entendendo desse problema, a prefeitura, junto ao Departamento de Limpeza Urbana, em outubro de 2019, lançou um desafio para a sociedade. Foi o Creaton DMLU 2019. E esse desafio convidava a sociedade, estudantes, empresas, enfim, a pensar em soluções para resolver esse problema, para reduzir e eliminar esses focos. Então, nós das 5 Marias, nós participamos desse processo todo, nós somos as grandes vencedoras com uma solução mais ligada à área digital, né? E o grande desafio para nós era, então, uma solução digital para reduzir os focos irregulares de resíduo. Mas aprofundando um pouquinho mais desse problema durante o processo, né, a gente entendeu que 80% de todos os resíduos que compunham aqueles focos de resíduo eram gerados por serviços de teleentulho ilegal. E a gente sabe que serviço de teleentulho está diretamente ligado à área da construção. Então, a gente conseguiu entender que 80% da composição dos resíduos dispostos de forma incorreta vinha do setor da construção civil. Além disso, a gente pode ver que das 5 áreas que recebem resíduos para reciclar ou para tratar resíduos da construção em Porto Alegre, elas estavam com 60% de ociosidade, ou seja, os resíduos estavam indo, em sua grande parte, para áreas irregulares e não estavam indo para as usinas fazer reciclagem, sendo que essas estão operando de forma ociosa. Além disso, a gente também pode ver que 60% dos geradores de resíduos da construção não sabiam como fazer o descarte certo. Eles achavam que somente chamar um teleentulho já resolvia tudo, né? Só que em Porto Alegre, e não muito diferente de outras grandes cidades, metade dos serviços de teleentulho são irregulares, né? Acabam fazendo descarte inadequado e gerando toda aquela quantidade de focos de resíduos dispostos de forma inadequada. E a gente também pode entender que 100% do mercado não tinha uma informação confiável e acessível. E foi em cima desse conjunto de problemas que a gente desenvolveu uma solução, né, e trouxe para o mercado. O que foi a nossa proposta? A nossa proposta foi uma solução digital, uma plataforma, onde a gente pudesse conectar os geradores de resíduos da construção civil a serviços confiáveis de teleentulho e receptores de resíduo. Então, hoje, aqui em Porto Alegre, eu acredito que não muito diferente das grandes cidades brasileiras, quando tu precisa de serviço de teleentulho, tu entra lá no Google, coloca lá, né, pega 3 contatos, liga. Só que a maioria dos geradores não pergunta para aquele entulho, mas onde é que tu vai largar isso? De que forma tu vai largar? É um descarte correto? Geralmente, o gerador ele quer saber só de preço, né? E muitas vezes ele quer o preço mais barato, e o valor mais barato acaba que o teleentulho vai pegar o teu resíduo e vai largar na primeira esquina e vai ainda te cobrar por isso, né? Mesmo que seja mais barato. A nossa solução lá vem, então, para garantir o melhor preço e conexões confiáveis de serviços para descarte de resíduo. E a nossa principal bandeira é a economia circular, é garantir que a maior parte dos resíduos que a gente possa destinar possam ir para reciclagem e reaproveitamento desses resíduos, para que eles possam voltar para a indústria da construção, reduzindo o impacto. Então, a nossa solução, na verdade, como eu comentei, é unir o gerador, o transportador, ao transportador e ao receptor. E, de uma forma geral, nós queremos, né, que o gerador ele tenha o poder da escolha certa, né, que ele não possa ser, que ele não participe dos crimes ambientais, daqueles focos todos espalhados pela cidade sem nem saber disso, né, muitas vezes. A gente quer incentivar o transportador que faz certo, então esse transportador que faz o descarte correto, ele tem que ser incentivado, ele tem que ser visto, e ele tem que ser contratado, né.
Além disso, a gente quer que os receptores dos resíduos tenham um maior recebimento de material, possam reduzir a sua ociosidade, tenham as suas usinas trabalhando a pleno e fornecer material agregado para voltar para a indústria da construção e que ela possa também ser uma indústria mais ambientalmente correta e mais sustentável, né? Ou seja, e viabilizando tudo isso, a gente quer contribuir com uma cidade com menos descarte regular de resíduos e, logo, menos focos de resíduo. Bom, nosso público-alvo aqui na região de Porto Alegre são, portanto, construtoras, incorporadoras, indústrias, comércio, ou seja, qualquer gerador de resíduos da construção civil que venha fazer uso de serviços de teleentulho ou outros serviços de transporte de resíduos da construção. E fazendo uma pesquisa com o mercado na época, né, a gente viu que 92% dos geradores de resíduo tinham interesse em fazer uso de uma plataforma que desse essa garantia para eles, né? 40% dos teleentulhos demonstraram interesse. E aqui é interessante da gente entender 40%, porque hoje, a região de Porto Alegre, metade quase é serviço regular. Então, a gente até entendeu esse indicador de teleentulho de interesse um pouco mais baixo, justamente pelo receio do controle, né, de um sistema que, inclusive, poderia estar fiscalizando, entre aspas, né. E 100% dos receptores de resíduo demonstraram interesse em estar dentro dessa plataforma para oferecer serviços mais confiáveis ao mercado. Bom, nós iniciamos, então, as nossas operações no finalzinho de julho deste ano, né? E desde lá a gente está atendendo o mercado, a gente está aprendendo muito, está verificando outras necessidades e outras soluções que a gente tem que desenvolver para esse mercado tão incipiente, né? De soluções corretas. E aí, alguns podem estar se perguntando, será que a gente está ficando rica? Será que a gente já está rica com essas soluções? Então, como qualquer empreendedor, é óbvio que a gente não revela números ainda, né, financeiros, enfim. A gente está no início, temos muitos desafios ainda, estamos aprendendo muito. A outra pergunta que a gente pode fazer em Porto Alegre, né? Já está sem os focos, já resolveu? Então, é claro que não, isso é um processo de médio e longo prazo e a gente tem que entender que envolve muitos outros aspectos, né? Não é simplesmente só uma solução digital que vai eliminar 100% dos resíduos dos focos regulares de Porto Alegre. E é isso que a gente quer debater um pouquinho mais com vocês, com todos aqui que estão nos assistindo, né? Qual é o papel de cada um de nós, como cidadão, como gerador de resíduo, como profissional, para ajudar a melhorar esse contexto todo de descarte de resíduos da construção nos ambientes urbanos? Bom, então a gente quer falar um pouco mais sobre pessoas, sobre cidades, sobre construções, sobre resíduos e sobre economia circular. Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa economia circular, né? Então, o que é essa economia circular, né? Para eu entender economia circular, eu tenho que entender primeiro o que é uma economia linear, que é o nosso padrão hoje de economia. Quando eu falo em economia linear, basicamente eu estou falando de uma sociedade que extrai os recursos naturais, né? Transforma isso em matéria-prima, faz todo o processamento desses materiais para suprir mercado, né? Gerar produtos, fabricar produtos, gerar bens, enfim. Distribui esses materiais na forma de produtos, enfim, né, para o mercado de consumo. As pessoas fazem uso e consumo disso e descartam esse material depois do uso. E geralmente esse descarte acontece na forma de aterros, né? Ou seja, esses materiais não têm um uso nobre a ser dado depois. Isso é uma economia linear, né? Eu simplesmente extraio materiais da natureza, faço todo o processo de fabricação e consumo e descarto depois e vou lá e vou extraindo mais, né? Como um vício, digamos assim. Só que a gente tem que entender que os recursos da natureza, muitos, a grande maioria são recursos finitos, não são renováveis, pelo menos na nossa escala de tempo, né? E frente a isso, então, vem uma economia circular, uma proposta de economia circular. E o que é isso? Quando eu falo em economia circular, a primeira coisa é a gente entender que, de fato, os recursos naturais, a grande maioria desses recursos que a gente utiliza para fazer uso na sociedade, através de produtos, enfim, diversos, eles são finitos.
Então, eu estou falando desde combustíveis, minerais diversos, né? E esses materiais sendo finitos, eu preciso usar eles de forma mais inteligente e usar o máximo possível dentro da cadeia produtiva sem precisar ir lá e extrair mais, né? Quando eu falo de economia circular, portanto, eu extraio esses produtos, eu transformo eles em matéria-prima ainda, faço todo o processo de manufatura, distribuição, uso e consumo, mas a partir do uso e consumo, esse material não vai de forma prioritária para o descarte, né? Eu vou procurar de alguma forma trabalhar, repensar o design desses produtos, o reuso, o reparo, a redistribuição, a remanufatura, a reciclagem desses materiais, ou seja, eu procuro com que esses materiais sejam o máximo utilizados dentro da cadeia produtiva e de consumo, ao invés de dar o descarte final e ir lá e ter que extrair mais materiais. Esses materiais acabam sendo, de novo, eles deixam de ser lixo, né, resíduo, e acabam sendo novos subprodutos para a cadeia de produção. Isso é economia circular. É toda uma cultura e uma forma diferente, mais inteligente de pensar o design, o uso e o consumo dos materiais dentro da sociedade, dentro da cadeia de produção e consumo, reduzindo impacto. Mas por que isso é importante? Né? Qual é a relevância da gente pensar cada vez mais, refletir e desenvolver e viabilizar a economia circular na sociedade? Tem um dado bem impactante do Richard Girling. Ele é um jornalista britânico das questões ambientais, bem conhecido, e essa informação dele é de 2005, mas ela é mais ou menos o seguinte: 90% das matérias-primas usadas na indústria viram lixo antes que o produto saia da fábrica, ou seja, a indústria de processamento ainda tem um percentual muito grande de perdas. Eu acredito que hoje, né, essa informação de 2005, a gente não esteja nesse patamar, mas ainda a gente perde muito. Enquanto que 80% dos produtos fabricados são jogados fora em até 6 meses. Basta a gente olhar para dentro das nossas casas, de tudo que a gente compra de produto, o quanto, logo após o consumo, a gente já gera resíduo e descarta, ou em quanto tempo aquele produto, ou parte dele, vai ser descartado, né? Então, a gente tem uma taxa de consumo, de extração dos recursos muito elevada e também do descarte desses materiais. Uma outra informação muito importante agora no dia 22 de agosto, né, nós chegamos no dia da sobrecarga da Terra. Ou seja, foi um momento de 2020, dia 22 de agosto, em que nós passamos a demandar mais recursos naturais e serviços ecossistêmicos da Terra do que ela é capaz de regenerar em um ano. Então, isso mais ou menos, em 22 de agosto, a partir do dia 22 de agosto, a gente já estaria precisando de 1,6 planetas, digamos assim, até o final do ano, para suprir as nossas necessidades. Ou seja, a gente tem uma cultura e um padrão de consumo hoje de materiais em que os processos naturais de reposição do planeta não conseguem acompanhar. E aí, com isso, a gente tem uma taxa de impacto e de degradação muito alta, que refletem várias questões ambientais e que a gente está vendo hoje e que nós estamos sendo impactados. A gente está sendo impactado em bem-estar, em qualidade de vida, em saúde, né? Todo o impacto que acontece aos recursos naturais que a gente está vendo e está se acentuando, acabam, de fato, impactando na nossa vida. Eu não vou entrar agora em detalhes, mas até a questão dos vírus, coronavírus, enfim, tem toda uma relação com o impacto ambiental que a gente está causando esse consumo fora do patamar que o planeta, de fato, consegue nos possibilitar consumir, né? Bom, mas será mesmo? A gente ainda pode se perguntar. Então, eu trago mais alguns indicadores já para a gente poder se voltar um pouco mais para a indústria da construção. A gente tem alguns indicadores de relatórios públicos a nível federal do Brasil, né, e de alguns órgãos do setor da construção que nos dizem o seguinte: a construção, ela consome hoje 35% de todos os recursos naturais extraídos do planeta, né? Ela consome 16% de toda a água potável, né, tratada do planeta, então a indústria da construção e as edificações, né? E 50% de toda a energia também produzida. Em contraponto, a construção, ela devolve
50% de todos os resíduos gerados nos ambientes urbanos são compostos de resíduos da construção, né, e de edificações. 44% de todo o vazamento de água que se tem também são provenientes de edificações e da área da construção. Todo efluente bruto, esgoto que a gente gera, 50% a gente devolve para o meio ambiente sem tratar. A gente devolve ele bruto, gerando um impacto, né, muito alto para os recursos hídricos. E 13% de toda a gente tem um índice de perda de energia de 13% no Brasil nas edificações. O Brasil, na verdade, ele é o segundo país no grupo das 20 maiores economias mundiais hoje, com um grande índice de perda de energia. Então, a gente vê que o setor da construção, até as edificações, a operação das edificações, ela tem um impacto muito grande, desde o consumo e uso dos recursos até o descarte dos resíduos que ela gera. Bom, então, será mesmo? A gente volta lá para aquela reflexão inicial, onde a gente viu o impacto dos resíduos e o quanto a gente poderia caminhar para um aproveitamento melhor disso. Então, de fato, sim, o setor da construção gera um impacto muito grande nas questões ambientais hoje, sociais e econômicas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Bom, além disso, um dado muito importante, né? Falando ainda de impacto de resíduos, das edificações, das cidades, ambientes urbanos, o Brasil ele ainda tem em torno de 3 mil lixões, né, em 1.600 cidades abertos, funcionando, né? E o que são lixões? São áreas, como a gente está vendo aqui na foto, onde vão chegar diversos resíduos, inclusive resíduos da construção, materiais nobres que poderiam estar virando agregado, né, sendo reciclado aí em novas obras, e não, estão ali no meio de outros resíduos, gerando diversos impactos, né, e afetando diretamente na saúde de muitas pessoas. E como que a gente pode começar essa mudança? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer aqui hoje, né? Como cada um de nós pode mudar esses números e esses cenários. E aí eu proponho aqui, bom, talvez aprender um pouco mais com a natureza, né? E quando eu falo de economia circular ela se baseia muito nos ciclos e na engenharia da natureza. Quando a gente olha a primeira imagem, esse é o nosso modelo econômico linear, né? Então, a gente consome tudo aquilo, descarta e descarta mal. A gente tem, então, 3 mil lixões espalhados ainda pelo Brasil. E essas fotos retratam a forma como a gente descarta os resíduos, né? Isso é uma economia linear. Quando a gente olha para a segunda foto e a gente fala da economia circular, portanto, a gente pode olhar a inteligência da natureza da seguinte forma. As plantas, por exemplo, elas tiram os seus nutrientes do solo, né? Elas usam a energia do sol, elas se aproveitam da mecânica dos ventos para, né, ter uma maior produtividade. Elas interagem com insetos que são polinizadores, vão gerar flores e alimentos, enfim. E ao fim do ciclo dessas árvores, elas ainda, toda a sua perda, 100% da sua perda, ela volta ao solo para gerar de novo energia e nutrientes e reabastecer esse ciclo. Então, do ponto de vista de engenharia e de eficiência energética, a natureza nos dá um conhecimento bárbaro, né? E a gente deveria olhar mais para esses sistemas, para essa engenharia, e poder olhar isso, inclusive, né, para a área da construção e outras áreas aí da sociedade, e pensar de uma forma mais circular, aprendendo com toda essa engenharia e essa inteligência natural. Uma outra forma da gente refletir uma mudança é conhecer, faltou um acento ali no pôr, mas é conhecer e pôr em prática as leis e as políticas mais sustentáveis. A gente costuma reclamar muito do Brasil, mas o Brasil, em termos de legislação ambiental, ele tem um conjunto de leis muito bem elaboradas. A gente só não consegue colocar em prática, né? Um exemplo disso, né, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela Lei 12.305, a Lei de 2010, e ela traz como um dos princípios a seguinte hierarquia. Primeiro, vamos pensar agora nós aqui em obras, né, obras de engenharia, construção. Primeira coisa, quando eu vou fazer um projeto, eu tenho que procurar não gerar resíduos, né, no meu planejamento, em todo o meu projeto. Quais são as estratégias, que arquitetura, que materiais que eu posso usar para procurar não gerar resíduos? Ou, se eu não conseguir deixar de gerar, reduzir ao máximo essa geração de perdas. Por terceiro, se eu
tiver que gerar, que eu possa, então, reutilizar o máximo dentro da obra. E se eu não conseguir reutilizar dentro da obra, que eu possa ter materiais, então, que tenham a capacidade de serem, ao menos, reciclados fora da obra, né? E se eu não conseguir nenhuma dessas 4 estratégias, que então eu possa destinar esses resíduos, essas perdas, para um tratamento correto, né? E, por fim, uma destinação final baseada na lei e de forma correta, não gerando impactos. Ou seja, muito diferente daquelas fotos que a gente viu lá no início, com focos irregulares. Refletindo um pouco mais do que nós podemos fazer, principalmente no setor da construção, né? É principalmente trabalhar e desenvolver projetos e arquiteturas mais inteligentes e sustentáveis. E aqui eu estou falando, assim, né, de algumas estratégias, talvez muito conhecida por você já. Então, não tem como não, mas sempre trabalhar com planejamento, inovação e tecnologia, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem muito acesso à inovação e tecnologia, cada vez mais acessível, né? Desenvolver o conhecimento, né, nas equipes, nos projetos, ter materiais menos poluentes, eu poder, dentro da minha equipe, do meu projeto, entender quais são os materiais que causam menos impacto, pelo menos ter essa preocupação e motivar isso na equipe e nos projetos. Dar preferência para biomateriais. Quando eu falo biomateriais, são materiais com capacidade fácil de biodegradação depois na natureza, ou de reciclagem. Eu estou falando aqui de fibras, de madeira, enfim, de materiais diversos que são renováveis do ponto de vista natural. Que eu possa valorizar e priorizar o uso de agregado reciclado. O que é o agregado reciclado? É aquele resíduo da construção que foi para uma usina de reciclagem e é o subproduto dessa usina que volta para a construção, né? Eu trabalhar e valorizar estratégias de eficiência energética nos meus projetos e obras, valorizar a biofilia e bioclimática, ou seja, usar a inteligência da natureza para trabalhar climatização, iluminação, ventilação, usando os recursos naturais, que eu possa cada vez menos usar ar-condicionado ou sistemas mecanizados para trazer conforto, e usar, então, de uma boa arquitetura e construção para usar esses recursos e trabalhar com eficiência e menos impacto. E, por fim, muito importante, né, entre outras sugestões e reflexões que eu poderia trazer aqui, mas é a gestão e gerenciamento dos resíduos como algo muito importante e que a gente está vendo como foco dessa apresentação de hoje, que causa um impacto muito grande quando a gente não dá atenção. Então, quando a gente fala em construções e projetos mais sustentáveis, a gente fala em objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Quando a gente fala em construções mais sustentáveis e atentar para isso, eu estou impactando diretamente na saúde e bem-estar das pessoas, né? Eu estou impactando em energia limpa e acessível. Eu estou impactando em trabalho decente e crescimento econômico para as pessoas, né? De uma forma mais justa e, de novo, com bem-estar e equilíbrio. Eu estou propiciando um maior desenvolvimento de inovação da indústria, de infraestrutura, né? Cidades e comunidades mais sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra as mudanças climáticas. Se eu gero menos impacto, se eu uso materiais mais circulares, eu gero menos emissão. Eu estou impactando positivamente, inclusive nas questões do clima, né? E reduzindo os impactos relacionados ao aquecimento do clima, né? Da Terra. Eu estou falando, né, de proteger as vidas aquáticas, terrestres, então isso acaba impactando nos ambientes naturais. E, obviamente, que por fim, ali eu estou desenvolvendo parcerias e meios de implementar todas essas soluções. Então, trabalhar com soluções e estratégias mais sustentáveis é o caminho e é uma necessidade. E a gente precisa cada vez mais entender isso e adotar isso como estratégias dentro dos nossos projetos, das nossas obras, enfim. Então, assim, falando um pouquinho mais de resíduo de obra, a grande reflexão e o desafio aqui para todos presentes, né, principalmente os alunos e toda a coletividade dos cursos de engenharia civil, que eu acredito que a maioria que está nos assistindo, eu acho que a grande reflexão cada um de vocês, pergunte-se com relação aos resíduos de obra, para onde estão indo os resíduos que saem da minha obra? Eles estão sendo descartados corretamente? Eu tenho certeza que esse resíduo não está indo parar na primeira esquina, na ilha, na beira de um rio,
eu tenho certeza que eu estou sendo responsável e não estou impactando e gerando problema para a sociedade? O quão responsável eu estou sendo profissionalmente e como cidadão? Então, isso é uma reflexão que cada um de nós, né, tem que fazer. Qual é a legislação local para transporte e destinação de resíduos na cidade onde eu estou? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou atendendo a legislação? Então, isso é uma reflexão que todos nós temos que nos fazer, principalmente os profissionais da área. Reflita também o quanto de agregado reciclado você está viabilizando nos seus projetos e obras. É muito importante a gente realmente destinar de forma correta os resíduos, cada vez mais enviando para usinas que vão fazer a reciclagem disso, mas se eu não tiver um mercado que consuma esse agregado reciclado, eu não consigo fechar a solução. Eu não estou trabalhando com economia circular. Eu vou só estancar o problema num ponto. Eu vou destinar corretamente, vou mandar para as usinas de reciclagem, mas se as usinas não tiverem como escoar isso para o mercado, o problema não se resolve. Esses resíduos vão voltar aí para focos regulares. Então, vamos refletir o quanto que a gente está viabilizando e incentivando o uso de agregado reciclado nas nossas obras. Uma última pergunta como que eu estou contribuindo para desenvolver o uso deste material? Então, quando a gente fala em agregado reciclado, a gente está falando aqui de areia, de pedrisco, de brita, bica, rachão, enfim, diversos materiais que podem ser e são muito empregados, principalmente em pavimentação ou construções não estruturais. E uma coisa muito importante muitos podem estar pensando assim, mas isso aí é um problema, é um material muito mal feito, sem qualidade. Não é mais essa a realidade no mercado hoje. Nós temos já muitas usinas de reciclagem trabalhando com programas de qualidade setorial, com materiais normatizados, justamente para atender às necessidades de qualidade das obras, né? E trazer cada vez mais garantia de qualidade e viabilizar cada vez mais que esses resíduos possam, de fato, virar subprodutos, voltar para a indústria com qualidade e gerar impacto ambiental positivo para toda a sociedade, né? Então, aqui fica o desafio para que todos entendam um pouco mais sobre isso e levem isso para suas obras como um desafio e sejam um motor da economia circular dos resíduos da construção. Por fim mesmo, né, o quanto você, estudante ou profissional de engenharia, está se preparando para contribuir com uma nova forma de consumir recursos e de construir. Então, essa é a grande reflexão que eu deixo aqui para cada um de vocês, com tudo que eu abordei hoje, né, nessa apresentação. Eu quero muito agradecer a todos. Então, nós somos as 5 Marias, fica aqui as nossas redes, os nossos contatos. Se por acaso eu falei muito rápido ou algo que não tenha ficado claro, fiquem super à vontade para entrar em contato para que a gente possa estar complementando e fortalecer essa rede de conhecimento e de ações.